Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Melissa Marques, responsável aqui pelo marketing do Grupo Gen Editora Atlas, e ao meu lado recebo com muita honra essas duas lendas vivas da administração e da gestão, o professor Hidalberto Chiavenato e o professor Arão Sapiro. A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre planejamento estratégico. Bom, professores, a minha primeira questão é de que forma o planejamento estratégico atua? Como que ele auxilia nesse mar revolto dos ambientes organizacionais? Veja só, num mundo como nós estamos vivendo, um mundo de mudanças exponenciais, né, em função das novas tecnologias, em função, vamos dizer, dos mercados que estão mudando com uma rapidez incrível, né, nesse envoltório todo, o planejamento estratégico constitui a melhor forma de uma organização se tornar competitiva e sustentável ao longo do tempo, né? O planejamento estratégico se refere ao futuro, né? Ao que virá. E, nessa loucura toda que estamos atravessando, é difícil saber o que vai acontecer logo em seguida. Exatamente nesse aspecto é que está a importância do planejamento estratégico. Nunca o planejamento estratégico foi tão importante como nos dias de hoje, exatamente por causa da mudança. E a estratégia é exatamente o quê? Uma etapa de mudança organizacional. E hoje as empresas, as organizações todas, têm que estar constantemente mudando. É uma mudança não ocasional, é uma mudança contínua, continuada ao longo do tempo. Entende? E eu queria até que o professor Arão Sapiro falasse sobre as etapas que nós estamos trabalhando nessa quarta edição do livro, né? E que houve uma mudança muito grande em relação às edições anteriores do livro. Ou seja, hoje nós estamos olhando muito mais o futuro que vai acontecer, e não sabemos como ele vai acontecer, esse é o grande problema, mas estamos precisando estar preparados para ele em tempo real, para que possamos conseguir navegar por esse mar tumultuado, não é? Para chegarmos a um destino. E qual é o destino? É a competitividade de uma organização e a sua sustentabilidade. O que entendemos por sustentabilidade? É a organização se manter sustentável ao longo do tempo. Ou seja, muda tudo, ela também muda da mesma forma que o ambiente externo exige que ela esteja mudando. Então, e como? Não sabemos. Ou seja, vamos saber isso na medida que a gente for trabalhando. Entende? Eu queria até que o Arão Sapiro, nosso colega, falasse um pouco sobre a estrutura do nosso livro. Claro, falo, o livro está baseado em 5 grandes partes, né? E eu queria que ele explicasse direitinho todo esse trabalho. O interessante desse trabalho, já desde a primeira edição e agora mais, vamos dizer, filtrado e aprimorado, a gente trata do processo estratégico. Bom, ele não é uma invenção nossa, não é uma invenção de nenhum autor. É a razão de vida, tanto dos seres vivos, como considerando a organização como alguma coisa viva, um organismo. Eu sempre falo, né, a gente conversa, professor Chiavenato, vamos pegar o exemplo de uma planta. Planta tem raciocínio estratégico? Tem. Por quê? Põe a planta longe da janela, uma planta qualquer, e deixa uma janela ao longe. O que ela vai fazer com o passar do tempo? Ela vai reconhecer de onde bate o sol, lógico que não de modo consciente, mas aos poucos ela vai caminhando até chegar ao sol e absorver e fazer a fotossíntese. Então, a empresa também está procurando o seu sol. Então, nós elaboramos uma estrutura que permite e facilita ao estudante, ao leitor, ao profissional, quais os passos, quais as etapas que precisam ser percorridas diante de qualquer desafio da organização, de um projeto de vida. Então, por isso que a gente colocou em 5 etapas, né? Então, a primeira, eu diria a seguinte, que a gente tem que pensar. Primeira etapa é entender as tendências, por onde estão caminhando as coisas. A gente fala, saímos de uma era digital já para pós-digital. O que isso representa? Então, esse pensamento, o que estamos fazendo hoje, o que nós vamos fazer amanhã?
reunir os criadores. Se você é sozinho, para a sua vida, você se pergunta, o que eu já fiz agora? Perguntas assim, o que eu fiz, que eu já fiz, que eu preciso continuar fazendo? O que eu fiz, que eu preciso nunca mais fazer? O que eu não fiz, que eu preciso fazer? Aprendizagem. É o aprendizagem. Então, a primeira etapa é essa. É a identificação das tendências. Legal? O segundo momento seria a questão da nossa intenção. Eu sei o que é preciso fazer para me permanecer, mas eu estou me questionando, eu estou entendendo como é que vai ser o ambiente. E aí eu preciso fazer uma declaração, que a gente chama a declaração da missão. O que eu estou fazendo aqui, nesse tempo, nesse lugar? Qual a minha intenção estratégica? É o terceiro ponto para ser realizado. Então, muitas vezes o pessoal fala, mas isso é romântico, Bernardo. Missão, visão e valores. Não. Pode ser que não com essas palavras, mas o empreendedor da startup, o principal acionista de uma corporação, o líder de uma igreja ou de um clube, para que é que nós estamos lutando? O que justifica eu não deixar de dormir uma noite, levantar cedinho para tentar cumprir aquela obra? Mas imagina, no mundo capitalista, é preciso ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro é o resultado do processo estratégico. O ganhar dinheiro, para que ganhar dinheiro? Exatamente para continuar na construção. Muito bem. Então, essa é a intenção estratégica. Diante dessa, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto seria o diagnóstico do ambiente. Tá bom, eu tenho um sonho, né? Tenho um desejo, o meu grupo tem um propósito, tem uma ambição. O que pode ser de dificuldade? O que pode ser ameaça para esse propósito? Oportunidade. Como é que os cenários vão se desenvolver? Tudo com técnicas. Quarto ponto. Quinto ponto. Legal. Então a gente vê que esse cenário, e aí pergunta, mas o cenário é para quê? Para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 hora? Tanto faz. Você pode fazer uma aposta de 5 anos e acompanhar até os 5 anos. Você pode fazer uma aposta até o final do ano. Algumas coisas você pode fazer aposta, quer ver, Bernardo? Sim. Por exemplo, quer ver? Fazer um teste com o professor, quer ver, Bernardo? Quando é que vai ser o Natal esse ano, professor? Sim. Que? Mês de dezembro. Dia 25. 25 de dezembro. Isso é certo. Pode acabar o mundo antes? Pode. Uma bomba atômica cair de algum lugar lá do Extremo Oriente? Pode. Mas com grande chance nós vamos ter um Natal, qualquer que seja a realidade. Ou então, outra pergunta. O meu produto vai estar viável até dezembro? Exato. Né? Ou o meu serviço? Pode ser que alguma coisa aconteça e ele se torne obsoleto até chegar lá. Então, essa... Uma análise de riscos, né? Exatamente. Então, a gente estabelece algumas, que seria o quinto ponto, algumas políticas. O que eu preciso para encarar? Então, estabeleço uma política de inovação, uma política de qualidade, esse trata o quinto capítulo, né? Uma política de relacionamento, de internacionalização, de lançamento, são as grandes linhas mestras. A partir desse ponto, tudo bem, eu já tenho as políticas, eu vou para o capítulo 6, professor, que é a implementação. Eu formulo a estratégia, o grupo, uma coisa importante, como uma recomendação. Nunca faça um plano sozinho. Mesmo que seja um plano pessoal, procure conversar com as pessoas. Sim. Aquela história, né? Como 2 cabeças pensam melhor. Penso melhor. Tem visões Porque aí você está lidando com o futuro. Né? Então, aí você vai para a formulação e implementação. Não é tão simples. E o livro traz nesse capítulo 6 os elementos da implementação. Engajamento das pessoas, facilitação dos processos, desenhar bem o que tem que ser feito, os grupos, a tecnologia que vai estar sustentando. Sim. A gente caminha aí para o 7º capítulo, que é a palavra da hora. Que é aí você já tem o plano e já está implementando. Você vai para a execução e avaliação. Não adianta não executar e não avaliar. Sim. Então você vai para essa avaliação, né, e a execução do plano. Avaliou, corrige. Está feito o processo? Não. Falta mais um item. Quanto é que esse plano tem um impacto na sociedade, na economia onde trabalhamos? Vai ser uma coisa boa? Nós estamos sendo corretos com esses... a nossa organização
está sendo transparente com os acionistas? Nós temos todas as informações que devem ser disponibilizadas, não é isso? Uhum. Então, tem uma questão de sustentabilidade. Sim. A sustentabilidade da empresa, quantas vezes, outro dia estávamos conversando sobre a Kodak, né? E antes até lembramos da Pioneer do Brasil, olha, lá se vão os anos 1950. O Avari, são empresas que deixaram, Mapping, né, no nosso contexto brasileiro, são empresas que deixaram de existir, mas na esteira desse desaparecimento, o que aconteceu? Se perderam empregos, se perderam sonhos, Sim. se perderam bons produtos e serviços. Então, é importante, é quase essencial, que os planejadores pensem nesses aspectos que ligam a todos os públicos de interesse. Qual é a importância? Esse é o último capítulo, 8º. Qual é o papel da organização no seu meio? Então, são divididas nessas 5 partes. A primeira parte temos os dois capítulos iniciais, das tendências, do processo. Depois nós temos um capítulo sobre a intenção estratégica. Na terceira parte tem mais 2 capítulos. Depois vem a 4ª parte, com mais 2 capítulos. E o último, que é o capítulo da sustentabilidade. Basicamente, esse é o modelo. E é importante dizer, né, eu vou até pedir para o professor Chiavenato realçar que, além da estrutura que o livro apresenta, para os que utilizam, aplicam o livro, tem um segmento digital, que você me contou, sua especialidade no marketing digital, mas que hoje é aqui na vida, né? É verdade, Como é que funciona esse aspecto do digital para o livro? Você pode dizer alguma coisa para a gente? Na base, nós temos o livro, tanto físico como virtual, e o virtual também vai ter um processo semelhante. Nós vamos intercalar ao longo do tempo inovações, novidades que vão surgindo, né, na medida em que elas forem acontecendo na prática. O que acontece? Nós estamos num mundo que as coisas estão acontecendo, todo dia acontece uma coisa. Sim. E o grande segredo é o livro funcionar, tanto virtual como o físico, funcionar como uma base, uma plataforma de conceitos e tudo mais, de passos, né, a seguir nesse processo todo, e, ao mesmo tempo, inovações que vão surgindo e que a gente vai colocando, né, no sentido de deixar o livro e o material todo devidamente atualizado. Num mundo onde tudo muda com uma rapidez incrível. Né? Então, esse é o grande aspecto. Ou seja, nós vamos colocar uma base, uma plataforma e, ao mesmo tempo, uma área flexível, né? Ágil e inovadora para acompanhar essa parte toda. Uma coisa, Melissa, que a gente pode destacar são os diferentes públicos e os diferentes momentos que também esse público vai cruzar com ele. Exatamente. Então, o estudante, digamos, universitário até do ensino médio. Sim. Ele tem interesse nesses fundamentos da estratégia? Claro. Sim, lógico. Ele está decidindo a carreira, está decidindo que tipo de profissional vai ser. Os fundamentos são os mesmos. Qual é o meu propósito? Quais são as estratégias? Quais são os objetivos? Como eu vou executar isso? Sim. Depois, do jovem profissional, desafios cada vez maiores, porque aí ele vai encarar o mundo organizacional ou dentro de uma startup. Qual é a estratégia para trabalhar em equipe? Ou até como empreendedor. Como empreendedor. Ele tem que conhecer alguma coisa, senão ele vai... Aí, vamos supor que a carreira progride, já é um gerente, uma gerenta, né? Que desafios ela enfrenta? Já tem maiores dificuldades, já é responsável pelo plano estratégico da organização onde possivelmente esse profissional trabalha. E depois, é o que a gente fala na transição de carreira. Hoje é uma preocupação, não. Com 45, 50 anos, o profissional que seguiu a carreira, vamos dizer, dos 20, 25 até os 45, parou, quando muito, aí vem todos aqueles jovens assumindo seus postos, e aí morreu? Não. Pela perspectiva de vida, tem mais 40, tem uma outra vida para exemplo. Também o planejamento estratégico é proeminente. Aí chegou no chamada idade madura, terceira idade. Cabe a leitura, porque é preciso reinventar
a vida, a partir dos 65, 70, 75. Não adianta dizer que aposentou, porque a perspectiva de vida, ela continua. Sim. Então pode, talvez, não ser ligado a uma atividade comercial, talvez, Sim. mas está ligado a uma atividade social ou ao voluntarismo. Então, todos esses conceitos são atendidos pelos 8 capítulos, passo a passo, não é? A sustentabilidade que a gente trata não é só a sustentabilidade da organização, Sim. é a sustentabilidade do indivíduo como profissional também, principalmente. Dele com a sociedade. Exatamente, exatamente. Para ele se adequar, se ajustar, adaptar aos tempos que estão pela frente. Exatamente, até vocês estavam comentando muito do mundo está muito mudado, sempre com novidades e tal. Então, é exatamente aquele mundo que a gente chama de VUCA, né? Que é o mundo volátil, incerto, enfim. É necessário a gente estar sempre atualizado e também essas plataformas acabam trazendo, né, essa dinamicidade que a gente precisa. Exatamente. E a pior coisa que pode acontecer para um indivíduo, para uma organização, é não saber formular e criar o seu plano estratégico. Tem uma máxima aqui que fala assim: se a empresa não tem estratégia, passa a ser parte da estratégia do concorrente. Exatamente, Se ela não tem uma resposta proativa, é verdade. ela acaba ficando... Como é que é o barco, assim? A deriva. A deriva. Você pode bater no Recife, pode ir para o alto mar. Ou não chegar. Ou não chegar ao dever Porto Seguro. Então, essa é a fundamentação que nos dias de hoje são conceitos que são essenciais. O que nos orgulha muito, como autores brasileiros, esse livro, consagradamente na sua 4ª edição agora, pela editora GEM, que muito nos orgulha, é um livro absolutamente completo e diferenciado. Temos outros livros, mas são mais livros orçamentários. Esse livro que aborda a filosofia do plano, do planejamento, da estratégia, e como autor brasileiro, tendo livro já publicado em outros países, muito nos orgulha também, que é o raciocínio de autores brasileiros que tem uma repercussão já internacional. Há um aspecto também importante. O último capítulo é dedicado à sustentabilidade. Não é a sustentabilidade ecológica, é a sustentabilidade organizacional, da organização como um todo se tornar sempre sustentável. O que é a sustentabilidade? Exatamente, é uma coisa muito importante, veja só. Ela deve sempre, malgrado todas as mudanças, saber criar, gerar valor e entregar valor. Para quem? Para todos os seus públicos estratégicos. Aí o que acontece? Veja só, se você falar com uma pessoa de marketing, por exemplo, quem é o público estratégico? Ele vai dizer o consumidor. Sem o consumidor, a empresa não existe. Tem razão. Mas se você perguntar para o homem de finanças, não de marketing, de finanças, quem é o seu público estratégico? Ele vai dizer, é o acionista, é o proprietário, é o investidor. Sem ele, a empresa não pode existir, não tem condição. São diversos públicos. Se você perguntar para um homem de produção, operações, quem é o seu público estratégico? É exatamente quem me fornece materiais, equipamentos, tecnologias, serviços, matérias-primas, que eu posso trabalhar e tudo mais. Se você pergunta para um homem de RH, um especialista de RH, quem é o seu público estratégico? Talento. Tá certo? Então, o que acontece? Cada uma dessas áreas procura o seu público estratégico. A organização tem que pensar em todos eles. Entende? Então, sem qualquer um desses públicos estratégicos, não existe empresa. Ela não funciona. Entende? Sim. Então, o segredo da competitividade e da sustentabilidade é exatamente você entregar a cada público estratégico a recompensa, o retorno do investimento que ele faz dentro da organização. Como? Vamos dizer, o empresário, o acionista, né? O investidor, ele aplica dinheiro esperando o retorno do dinheiro. O talento trabalha esperando o quê?
recompensas Sim, salariais, e de alguma etc, forma. etc. O cliente, o consumidor, ele compra o produto esperando o quê? Qualidade, apoio, aquela coisa toda. Ou seja, cada um dos públicos estratégicos investe no negócio, direto ou indiretamente, interna ou externamente, para obter um retorno. Então, a sustentabilidade existe na medida que a empresa proporciona retornos a todos esses públicos estratégicos. É isso o grande segredo do planejamento estratégico. Há um termo que se usa muito em inglês, é o que são os stakeholders ou os públicos de interesse. Sim. Fazer esse equilíbrio de atender, às vezes não é fácil. Até o fornecedor precisa ser atendido. Sim, O que o fornecedor quer de uma empresa? Quer pedidos constantes, quer um preço justo, quer, às vezes, capacitação. Então, essa preocupação... Tem um casinho que eu gostaria de me referir, que é uma discussão sempre presente na universidade. O aluno, Melissa, vamos ver, professor Chiavenato, o aluno é o cliente da escola ou o produto da escola? Exatamente. Então, em vários fóruns, errar nessa determinação, primeiro, é fundamental. O aluno não é o cliente. Não é o cliente. Também não é o produto. A escola tem um cliente, que é o mercado, ou os institutos de pesquisa. Então, há muito engano a respeito. Muitas escolas, por se enganarem, querem oferecer caminhos fáceis para os estudantes. Mas, com isso, ele pode estar comprometendo a empresa que no futuro irá contratar esse estudante, ou o centro de pesquisa que irá contratar esse pesquisador, se ele sair mal preparado. Então, no fundo, a escola constrói valor para quem? Para o mercado. Né? O aluno é um elemento a ser trabalhado. Então, eu só dei esse exemplo para ressaltar que identificar os públicos de interesse é o que vai dar a sustentabilidade para a organização a longo prazo. Sem a qual não tem sentido. Não é só para o acionista, não. Aliás, o acionista, a rigor, deveria estar menos preocupado com o lucro de curto prazo. O que está acontecendo, as pesquisas têm mostrado que o acionista está abrindo mão do lucro, do retorno dele, imediato, para a existência e continuidade da organização, para preservar a organização para o futuro. Ele até pede menos para permitir que a organização reaplique aquilo que ele poderia receber em tecnologias e outras coisas inovadoras. E aí cabe à empresa também capacitar o seu público de interesse. Porque, efetivamente, acionista, fundos que querem pegar o dividendo imediato, que se dane a empresa, pegar já. Ou o executivo se discute muito, né? Os abonos e os ganhos executivos. Está errado. Às vezes, um dividendo menor permite um investimento maior e um crescimento lá na frente maior, com benefício para o acionista, para o cotista. Então, esse entendimento... Pensar a longo prazo, não a curto prazo. É isso. É isso aí. Uma outra dúvida que a gente discutiu aqui, na verdade, é que se o planejamento estratégico ele tem uma duração. Acho que isso é uma grande dúvida da maioria do público, né? Se tem, digamos, um prazo de validade para ser feito. Não é nada disso. Não vamos pensar em prazo. Planejamento é uma coisa que se planeja, replaneja sempre, continuamente. As empresas hoje que estão trabalhando com planejamento estratégico estão constantemente planejando, replanejando, corrigindo. Isso é uma coisa que não se faz mais para 1 ano ou 2 anos. É contínuo, entende? Tanto que o planejamento estratégico ele funciona, vamos dizer, numa esfera de tempo mais de curto prazo, você vai caminhando, e uma outra esfera mais de longo prazo que também vai alterando. Ou seja, é uma coisa contínua. Ou seja, intensa, em tempo real, entende? É uma coisa que não acaba nunca. Então, você não tem mais agora um planejamento fixo para 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos. É contínuo. Tem 2 aspectos que eu queria acrescentar ao professor Chiavenato. Primeiro, que é a cada tempo que você se dedica a planejar estrategicamente, você faz melhor. Exatamente. Então, de fato, você pega o jovem que está decidindo a carreira, possivelmente ele não vai acertar de primeira. Ele vai se dizer, eu entrei
a pedido dos meus pais, vou na faculdade de Direito, mas eu quero fazer a gastronomia. Então, se perde 2, não tem problema. Perde. Aí, quando ele foi para a gastronomia, não era bem isso. Então, até acertar o seu propósito, aquilo que a gente fala para os alunos e nas empresas, Ensaio e erro, a cada ensaio de planejamento, a cada período você vai aprimorando essa capacidade, né? E um outro aspecto é o seguinte, beleza, nós fazemos plano e temos que avaliar continuamente, dado esse ambiente volátil e tudo. Mas também tem um aspecto que é o seguinte, algumas coisas não é para errar todo dia. Então, estabelecido o propósito da organização, a visão, onde ela vai construir valor, se tiver que mudar daqui a um mês, alguma coisa não está muito certa, né? Então, o propósito lá na frente, como o professor Dalber falou, se não mudar, você vai construindo. Agora, se por acaso, no plano, resolveu-se apostar numa tecnologia e deu na verdade, caminhou para uma outra tecnologia, se demorar para trocar isso, muitas empresas, puxa, já investimos tanto nessa tecnologia, é o que a gente fala dos custos afundados, né? Sunk costs. Já investimos tanto, vamos continuar. Errado. É uma decisão de plano estratégico, é o seguinte, investimos, perdemos, vai fazer o quê? Em terra, vamos para a tecnologia certa. Isso demanda muito desgaste, muito estresse da direção. Mas se o profissional, empresária, ela está fundamentada numa estrutura de plano estratégico, essas decisões difíceis são mais embasadas para serem feitas. E tem mais um detalhe, que o professor... se você pega uma empresa, uma organização ágil, ou uma startup, o que acontece? Ela faz as coisas, percebe o retorno, tem um feedback rápido e uma reação rápida. Hoje a coisa está nesse pé. Ou seja, uma startup ela entra com um produto minimamente viável, você já está sabendo disso. E na medida que ela lança um produto, ela fica sabendo um feedback rápido do mercado, tá certo? E reavaliando, e recalculando e refazendo as coisas. É assim que hoje nós estamos começando a perceber que a saída da tanta mudança, né, que está acontecendo no mundo todo. Que a gente fala, então, aí do intraempreendedorismo, como a empresa pode estimular esse espírito empreendedor e inovador em todos os níveis da organização. Não é fácil, porque o jovem, digamos, é mais criativo que seu superior imediato. É um trabalho cultural da organização, porque muitas vezes é conhecido que um profissional que já está numa zona de conforto se incomoda muito. Mas se esse superior não permitir a manifestação criativa do mais criativo, a empresa sofre. Então, esse tipo de trabalho tem que ser permitido, né? Essa troca de gerações, de níveis, estimular como é que você falou? O erro, né? A experimentação e o erro. Ensaio e erro. Ensaio e erro, embasado nos 8 pontos que o livro elenca através dos seus capítulos. Em resumo, produzimos um livro, estamos muito satisfeitos com as inovações que a gente encontrou, muito mesmo, e achamos que o livro é uma das soluções para esse mundo que nós estamos vivendo hoje. É um porto seguro, é uma âncora para quem pode... Tá ventania, tá, você segura alguma coisa, dá tempo de você pensar para que lado você vai. Seria mais ou menos isso. E rápido. Professores, eu também gostaria de saber como é que a gente pode traduzir esse plano, esse planejamento, né, estratégico de maneira mais acionável, digamos assim. Na verdade, todas essas etapas que nós tratamos, você pode trabalhar com elas praticamente quase que em tempo real. Ou seja, na medida que você vê as mudanças acontecerem, você precisa primeiro ter aquilo que a gente chama de aprendizagem estratégica, né? Ou seja, ver o que está acontecendo lá fora, no seu mercado, etc., e ver o que está acontecendo aqui dentro. Você tem que adequar aquilo que está fazendo aqui com aquilo que está lá fora, tá certo?
Isso garante a você competitividade e sustentabilidade, né? Na medida que você faz essas coisas, você tem que procurar sinalizar aquilo que vai indo bem e aquilo que não vai indo bem, né? Como você tem um barco enorme, trabalhando nele, com várias áreas, finanças, marketing, etc., você tem que ponderar o que está indo bem à empresa. Você tem que ter, vamos dizer assim, um quadro de sinais, né? E falamos até no Balanced Scorecard, né? Ou seja, várias coisas Indicadores, que você tem que né? acompanhar, né? Você tem que ter, vamos dizer assim, uma sala de operações assim enorme, um painel enorme, um scorecard enorme, né, para ver o que estava acontecendo, onde estavam as luzes vermelhas, Sim. verdes, etc., e trabalhar. Hoje é necessário isso, você tem que ter uma visão do conjunto todo, né, para saber o que está indo bem e o que está indo mal. Qual o público estratégico você está atendendo bem ou não está atendendo o outro muito bem. Então, fazer alterações rápidas, né? Para isso, você tem que ter feedback. E o feedback exige o quê? Que você tenha uma leitura de dados, assim, operacionais ou não, dentro da organização. Então, tudo muito rápido. Para isso, você tem que ter tecnologia. Hoje, a tecnologia é fundamental. Você tem que ter inteligência artificial, você tem que ter algoritmos, você tem que ter bancos de dados, geração de dados, né? Analytics por todos os lados, entende? Você tem que ter um painel todo, né? Para você acompanhar o que está acontecendo dentro da organização. Chamado ou da sua painel equipe. de bordo, né? Como se fosse o Exatamente. cockpit de um avião. Exatamente, Sim. Exatamente. E esses dados gerados não só, eles brutos não servem muito, né? Não. Na verdade, você tem que ter expertise para poder Exatamente, entender, exatamente. interpretar, É. trazer aquilo para sua realidade. Exatamente. Então você tem que ter algoritmos para essas coisas Sim. todas, né? Então você tem que usar tecnologia. Hoje é fundamental, né? É lógico que gente é importante. Nunca o talento foi tão necessário nas organizações como hoje, né? Então está se falando muito em retenção de talento, mas isso é pouco. Não é, talento não é um papagaio, um passarinho que você guarda numa gaiola e retém lá. Não, você tem que investir nesse talento, ou seja, em novos conhecimentos. O talento tem que saber um pouco de tecnologias que estão sendo usadas nas empresas, entende? E o grande problema é que a gente vê países como China, Alemanha, Estados Unidos e outros países da Europa investindo em tecnologia, e nós vemos ainda nosso país ignorando Carente, a quarta revolução industrial que está chegando por aí. Essa é a grande preocupação que nós temos. Nós não estamos preparados para assumir o futuro em nosso país. Essa é a preocupação. Alguns elementos que estão dentro desse contexto que o professor Chiavenato nos apresentou, não é possível mais entender o planejamento estratégico, como se fala em inglês, top-down, de cima para baixo. Sim. E também não faz sentido de baixo para cima, bottom-up, né, que fala. Exatamente. O que acontece? A necessidade de um envolvimento, de um engajamento, ele parte de um sonho, sim, do grupo de acionistas, do grupo de fundadores, ou da cúpula, vamos dizer, do grupo diretor. Então tem um sonho. Não adianta dizer, olha, esse é o plano, executem. Não. Primeiro, a implementação e um trabalho de engajamento. Com técnicas, hoje a psicologia social, ela é muito desenvolvida. Então, não adianta engajar. Você pode ser a pessoa mais intelectualizada ou pode ser a pessoa mais simples. O processo de engajamento e a dificuldade do indivíduo mudar e de acordo com a mudança da organização é tão difícil quanto. Sim. Depois, tendo engajado, tendo motivado, incentivado as pessoas, o que deve fazer a empresa? Transformar esse plano em programas, projetos, planos de ação. Para cada projeto, plano de ação, destinar uma equipe, destinar uma liderança para essa equipe e estabelecer um alinhamento, ou seja, não coordenação, mas um alinhamento mesmo, uma sistemática entre os diferentes projetos, programas. Então é preciso a experiência, profissionalização nesse aspecto. Sim. E também, Marissa, não vale mais aquela cobrança, vamos fazer, gente, vamos lá, vamos buscar. Não. É criar um quadro balanceado, né, como o professor falou, de indicadores, que às vezes não precisa nem de chefia, viu?
Eu pertenço a um grupo que está levando um projeto adiante. Vamos pegar o Elon Musk. Né? Ele pretende, que é o criador Da Tesla. da Tesla, ele está envolvido com um projeto de levar até 2050 ter uma comunidade humana em Marte de 1 milhão de pessoas. Se ele for querer cobrar de cada gestor, vem cá, As não, entregas. entrega, né? Fazer entrega, não está entregando, vou te mandar embora. É muito não funcional. Sim. Então, o que acontece? Cada membro de cada equipe está alinhado com o sonho do Musk, é verdade, mas tem os seus programas específicos. Um é pessoal de propulsão, outro é pessoal de botânica, outro é pessoal de biologia interplanetária. Cada um buscando e fazendo alinhamento. É difícil. Nós vivemos um pouco na cultura da desconfiança ainda. A questão do trust. Aí voltamos lá para as origens da civilização. A confiança é o básico da evolução. Se não tiver a confiança na pessoa mais simples da organização, a pessoa mais simples da organização tiver desconfiança da pessoa com maior responsabilidade, aí nós não vamos ter o plano executado. Concorda, professor Bernardo? É isso aí. É isso aí. Professores, e para nós encerrarmos, eu gostaria de saber o que vocês pretendem, então, que o leitor, o aluno, alcance através da leitura desse livro do Planejamento Estratégico. A nossa preocupação é criar uma mentalidade estratégica. Entende? Sim. O que nós percebemos é aquilo que eu falei logo no começo. Nós temos muitos especialistas, mas poucos estrategistas. Qual é a diferença? A diferença é que o especialista, ele olha um determinado setor de atividade. Né? Ele está preocupado com aquilo, não importa o restante que exista dentro da organização. Ele está voltado para um aspecto específico. Sim. O estrategista não. Ele tem uma visão total, global, que a gente chama de sistêmica, né? Holística. Ou seja, ele costuma ver a área dele e as outras áreas, o envolvimento daquela área com as outras áreas da empresa. Ele vê o sistema inteiro, até que ponto a sua área impacta as demais outras áreas. Ou se ele está vendo a empresa como um todo, a maneira como a empresa impacta o mercado onde ela está situada. Então, é aquela visão abrangente. Isso é raro acontecer. Né? Normalmente, o está voltado para ou finanças, ou marketing, né? Mas sem essa preocupação assim, de envolvimento assim, com o todo. Senhor Bernardo, você vê isso nas universidades. Não, o departamento de finanças, os professores não falam com o departamento de humanas. Ignoram totalmente. Exatamente. Isso não constrói na cabeça do estudante esse alinhamento que deve haver, não é? Então, tudo bem, vem o professor de finanças, dá os indicadores financeiros, valor presente, valor futuro, desempenho de ações, tudo isso. Fala com pessoa de humanas, da psicologia, tal. Mas quais são as conexões? Então, o nosso livro, né, procura o que o professor falou. Mudar, entender que a organização é um sistema. Sim. E abordar os seus diferentes aspectos. Convergir todos para o mesmo objetivo. Exatamente. Outro aspecto é a visão não só sistêmica, mas também periférica. Olhar para fora da organização. Ou fora do seu departamento. Ou fora do seu projeto, digamos assim, envolvendo outras coisas. Terceiro aspecto é a visão de não só o que está acontecendo agora, mas o que deverá acontecer no futuro. Então, seria o quê? É uma visão não só sistêmica, nem só periférica, mas também uma visão, digamos assim, extrapolada em termos de tempo. Ou seja, uma visão voltada para o futuro. Ou seja, o que eu pretendo com a minha área, com o meu projeto, ou com a minha empresa, entende? Isso que são exatamente os aspectos principais da visão estratégica de uma pessoa. Pode ser a visão estratégica do CEO, pode ser uma visão estratégica do diretor financeiro ou do diretor de marketing, pode ser uma visão estratégica do gerente de um departamento qualquer ou de uma equipe
de um líder de equipe ou de um projeto. Entende? Todos eles têm que ter essa visão estratégica. E aí a nossa concepção desse livro, e alguém nos perguntou, mas ele vai se aplicar em qual disciplina? Módulo curricular, né? Sim. Ele deveria acompanhar todas as matérias. Todas, Algumas, por exemplo, uma matéria de gestão estratégica. Nos cursos de engenharia de produção e administração, você tem essa matéria. E em finanças também, porque aí você vai ter os indicadores. Então, a nossa proposta com esse livro, quando nós, junto com a editora GEM, fazemos um trabalho nas universidades, é exatamente estimular o uso compartilhado em várias matérias. O livro tem conteúdo, né, tem café no bule, para atender diferentes professores. Essa é a nossa proposta. E veja só, nós, por exemplo, a gente vê que quem sai de uma universidade, faz administração, por exemplo, ele sai de lá para trabalhar como um auxiliar, muitas vezes até no caixa de um banco para trabalhar. Falta exatamente essa visão estratégica. Nós não produzimos futuros diretores, nem futuros presidentes, entende? Não queremos criar E muito menos líderes. E nem líderes, né? Não queremos criar vamos dizer assim, um prêmio Nobel, entende? Mas precisamos criar pessoas que venham a ser administradores. E para ser um administrador, ele precisa ter uma visão estratégica, entende? E nós não temos uma cadeira nas nossas universidades que lide com esse tipo de mentalidade. É uma mentalidade que você tem que criar, né? É esse o recado que a gente quer deixar para o mercado. Né? É interessante dizer que o livro, por sua completude, ele vai ser apresentado, é apresentado como e-book, né? E é apresentado também como adquirindo, né? A escola adquirindo um capítulo por matéria. Parece que nós temos isso já em voga. Isso ajuda muito. Agora, o que nós recomendamos como livro, tudo bem. Então, o coordenador de um curso de administração, um coordenador do curso de engenharia de produção, um coordenador de economia, de um curso de economia, que sim, faça esse estudo. Se quiser, recomende aos seus professores quais os capítulos que são dirigidos no primeiro e segundo semestre. Quais são os capítulos para o segundo, para o terceiro e para o quarto semestre. Exatamente. É muito importante, porque senão vamos continuar formando jovens que vão trabalhar. Qual é o seu sonho? Eu quero trabalhar no banco tal. Não, estou satisfeito. Não. Exatamente. Essa promoção da autonomia do profissional. Essa é a nossa expectativa com ele. E visão de futuro. Visão de futuro. Para ele aplicar aquilo na própria... E digo mais, aqui vai um recadinho para os diretores de escola. Exatamente. A escola e a universidade que propuser, já algumas assim, viu? Que proponham aos seus futuros alunos que vai entregar essa mentalidade estratégica, vai ter muito mais aluno, com certeza. Valor de mercado. Valor de mercado. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Porque hoje a gente percebe que o que a universidade está entregando, o mercado está achando que é muito pouco. Sim. Ou seja, coisas que já passaram, né? Já existiram, mas coisas não voltadas para o futuro. Ou seja, a universidade tem que entregar para o mercado aquilo que o mercado realmente precisa para o seu futuro, né? Para o que virá pela frente. É aquilo que a gente fala, é o futuro que tem que direcionar o presente. Exatamente. E não o passado, como está acontecendo. Tá ótimo. Professores, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui hoje com a gente. O bate-papo foi incrível. Tenho certeza que todo mundo que assistiu conosco está extremamente satisfeito. Então, muito obrigada em nome de todo o Grupo GEM, da Editora Atlas. Eu agradeço a presença de vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Então, até o próximo vídeo. Até lá. Até lá.